Julian Lemos. Dom Samuca. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, você segue conosco no Rede Verdade. Estamos no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade. Muito obrigado por você de segunda a sexta-feira aqui, ligado na programação da TV Arapuã, acompanhando o Rede Verdade e as notícias da política no Brasil e na Paraíba. Ele foi o principal guia do ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República aqui em passagem pela Paraíba já no início do ano. Estou falando do deputado federal Julian Lemos, que até comemorou aí numa festa, num evento, seu aniversário, na presença aí de outras lideranças políticas nacionais, além do ex-ministro Sérgio Moro, e vai contar pra gente aí os bastidores desses dias todos com o Moro, que iniciou sua agenda de pré-candidato à presidência da República aqui na Paraíba. Deputado Julian Lemos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade, com a agenda mais tranquila hoje, né? Bem mais tranquila. Quero primeiramente cumprimentar todos os paraibanos e dar os parabéns pelo carinho com que receberam o ex-ministro Sérgio Moro, mostrando que o povo da Paraíba é receptivo, tem um calor de receber, ele saiu muito satisfeito daqui, embora, né, a estratégia de alguns foi querer tumultuar o evento. Assim que ele chegou ao evento, não, a chegada dele no aeroporto, mas logo foi desmascarado que aquilo partia exatamente apenas de 2 pessoas, mas o povo da Paraíba recebeu muito bem, não só em João Pessoa, como em Campina Grande e em Cabedelo. Você está se referindo ao que se divulgou como vaias que o ex-ministro Sérgio Moro recebeu aqui na Paraíba, além de um outro episódio onde ele teria sido hostilizado aí aqui na capital? Isso não aconteceu, deputado? Só teve na entrada do aeroporto 2 pessoas que estavam em espera, não sabia nem o voo que ele vinha, mas foi uma coisa que foi gravada e percebeu-se que era uma coisa bem... Foi montado? Foi montado. 2 pessoas gritando 2 palavras, mas como tinha praticamente 50, 60 pessoas ali recebendo ele, logo aquilo ali foi abafado. Então esse fato foi divulgado por Flávio Bolsonaro, que são mestres em destruir a reputação das pessoas e criar fake news, assim também como foi promovida por algumas pessoas aqui da Paraíba, mas foi desmascarado mais essa fake news. A Paraíba não é lugar de pessoas desequilibradas, mas sim de pessoas receptivas, até porque o futuro a Deus pertence e uma pessoa dessa, quando é bem recebida, terá boas lembranças. Posso lhe garantir que a recepção de Sérgio Moro aqui foi infinitamente mais receptiva do que a primeira vinda do então deputado federal Jair Bolsonaro, que teve um quebra-quebra numa Câmara de Vereadores aqui, quase sendo inviabilizada a sua fala. Moro não, foi muito bem recebido, não só pelos paraibanos, como por um grupo de empresários consideráveis, e lá na festa de aniversário que fiz, foi um momento extremamente bacana, sabe? As pessoas que tinham vontade de conhecê-lo, conversou com todo mundo até o final da festa, foi muito bacana. Eu lhe perguntar exatamente isso, você já até adiantou um pouco da resposta. Você que acompanhou o Bolsonaro naquele momento de pré-campanha de 2018, 2017, 2018 e agora Moro. Qual é que você coloca na balança, o que é que você sentiu? É óbvio que, no caso do então candidato Jair Bolsonaro, você tem outros exemplos de momentos com ele, mas a rigor, que comparação você faria aí dessa visita de Moro a uma das visitas de Bolsonaro aqui na Paraíba? Primeiro, o Moro é muito equilibrado, é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa calma, tranquila, né, que tem um DNA, né, muito bacana em relação às bandeiras que eu defendo desde 2015, melhor dizendo, desde 2012, né, quando eu fui para a rua, naquele tempo daquela explosão de sentimento de mudança que o Brasil teve. Bolsonaro é o que nós tínhamos, não tenho nenhum problema pessoal com ele, né, a não ser os ataques que tenham sofrido pela sua família, que muitos aqui na Paraíba são induzidos, e nós sabemos, eu tenho a liberdade de dizer isso porque eu vim de lá, eu sei como é que eles jogam. Só que eles sabem também que eu não me intimido com nada disso. Eu irei defender as bandeiras que defendo. Só para você ter ideia, se for fazer um comparativo de compromissos de campanha meus, que as pessoas que votaram em mim, alguns não votam, mas não acompanham, nem a mim, nem a outros políticos. Votam apenas porque tem Bolsonaro como se fosse uma espécie de rei, né? São súditos. E algumas pessoas até bem intencionadas, mas são levadas ao erro por falsas informações de rede social. Mas eu muito coerente,
Eu sou muito coerente. Então, tudo aquilo que eu falei eu tenho cumprido, ao contrário do então presidente da República, que absolutamente abandonou totalmente o discurso e as práticas que falou. Deputado, você fazendo em 2018, tem ali a compreensão de que sua eleição em 2018, atrelada ao projeto ali de Bolsonaro... Claro, eu tenho consciência disso. Naquele momento. E agora, para 2022, com Moro, você acha que consegue ali os resultados semelhantes? Você busca isso e acha que consegue, com Moro, ter resultados semelhantes para a sua campanha de deputado federal? Eu não tenho dúvida que serei mais bem votado do que da última vez. E lhe garanto isso pelo trabalho que tenho desempenhado aqui na Paraíba. Não é por causa de Moro? Não por causa de Moro, não. Até porque, veja bem, quando eu conheci o presidente, ele tinha 3% nas pesquisas. Só para você ter ideia, isso aqui é um fato e você sabe disso, ninguém na Paraíba queria entrevistar Jair Bolsonaro. Ninguém absolutamente queria. Quem ainda entrevistou o Jair Bolsonaro foi aqui, a televisão Arapuã, né? Porque, devido exatamente ao profissionalismo que teve, quis ouvi-lo, mas nenhum canal de TV, nem de rádio quis entrevistá-lo. Moro aqui, você sabe disso, foi extremamente solicitado. Todo mundo quis. Inclusive, teve colegas seus que ficaram chateados porque não tinham mais espaço na agenda dele. Todo mundo queria entrevistar Moro. Essa é a primeira diferença, tá? Fora isso, eu estive com Jair Bolsonaro, que era um improvável. Ele tinha 3% nas pesquisas, não tinha sequer um partido ainda, né? Eu não tinha estrutura nenhuma, o que eu gastava do meu bolso, e agora não. Sou deputado federal, faço parte de uma representação considerável na Paraíba, de eleitores que, alguns realmente vão deixar isso, toda eleição é uma eleição nova, mas que acompanham o nosso trabalho e são entusiastas desse trabalho. Moro, ele já está com 11%, né? Dependendo do estado que está até com mais, um pouco menos, mas já sai com 11%. É um produto, quando eu digo produto, um homem que está com uma pré-candidatura extremamente viável, tem um discurso, tem uma coerência, né? E tem o direito de fortalecer a democracia colocando o seu nome. Então, não vejo nenhum problema nisso. Eu não posso me apartar do meu discurso, eu não posso pegar... Lógico, eu não tenho nenhum problema em relação ao grupo político do Centrão, mas não era eu que vivia dizendo que o Centrão era amaldiçoado, pode-se dizer assim. Hoje, Bolsonaro está com eles. Bolsonaro, no governo dele, entrou com Lula preso. Lula está solto, fortaleceu através das indicações do Supremo, que o ministro que indicou do Supremo foi o primeiro a favorecer exatamente o ex-presidente Lula. Então, todas as pautas e todos os discursos que o presidente dizia, ele negou. Por mais que você, meu querido, que está me assistindo, até não goste de mim, mas você tem que compreender a verdade dos fatos. Bolsonaro se afastou 100% daquilo que prometeu e eu sempre digo isso com nenhum sentimento pessoal. É uma fraude eleitoral, não é aquele Bolsonaro de 2018. Bom, o ex-ministro Sérgio Moro, entre várias entrevistas, inclusive aqui conosco, no rádio, no Frente a Frente, sempre encontrou ali um espaçozinho para destacar seu papel, para elogiar como político, como parlamentar e destacar seu papel. Mas você termina esse roteiro com o Moro sabendo o que é que vai fazer nessa pré-campanha dele? Qual é o papel de Julian? Qual será a função de Julian Lemos nessa campanha de Moro para 2022? Você sai daqui desse roteiro, dessa visita, você cresceu no conceito para ele? Olha, não tenho dúvida. Eu já conheço o Moro, né? Defendi Moro em algumas comissões, né? Até quando teve uma tentativa de um planejamento, né? Fizeram até um vídeo muito bem elaborado de assassinato e de tortura da filha de Moro. Eu fui lá e defendi, pedi à Polícia Federal que investigasse. Também fui a favor de que o COAF ficasse no Ministério da Justiça, né, que é aquele órgão de fiscalização de movimentações financeiras, e infelizmente o governo fez com que enfraquecesse isso, porque a tendência era pegar os filhos do presidente através das movimentações financeiras. Então, a minha participação aqui é como alguém que se alinha com o discurso de Moro. Eu não sou o coordenador da campanha dele, fui convidado por ele, sim. Foi convidado? Fui convidado agora? Não, já antes. A gente teve uma conversa quando ele estava nos Estados Unidos, mas eu sou partidário também, né? O meu partido precisa fechar uma aliança com o Moro, se ele vai vir para o União Brasil ou se vai permanecer lá através de uma união, né, desses dois partidos, de uma federação, melhor dizendo. Mas, assim, eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu acredito realmente que ele é um bom nome, que possa vencer o Lula no segundo turno, já que eu tenho convicção que Bolsonaro hoje não venceria Lula no segundo turno. Mas só para a gente entender a resposta em relação ao seu papel, se do ponto de vista partidário houver conexão de Moro com o deputado Julian Lemos, e aí para quem está em casa nos acompanhar, você está no PSL, o PSL discute com democratas para juntar para o... A fusão já existiu, falta só a homologação. Homologação. Pois bem, então, e o Moro no Podemos? Ou se o Moro for para a União Brasil, ou se o deputado Julian Lemos for para o Podemos, você pode ser o coordenador
da campanha de Moro aqui no Nordeste? Olha, eu tenho uma expertise de uma campanha presidencial, né? Embora eu seja muito novo na política, eu aprendi a conversar com as pessoas, eu interajo bem dessa leva de deputados que foram eleitos nesse movimento de renovação política. Eu interajo com todos os presidentes de partido em Brasília, eu converso, eu sou uma pessoa que eu sei conversar com as pessoas que pensam diferente de mim, eu não sou intolerante, né? Eu escuto, eu sei compreender, mas me posiciono diretamente. O exemplo disso é aqui na Paraíba, né? Que eu não faço parte do governo de João, mas sou um dos deputados que mais ajudam o governo da Paraíba, né? Então eu acho que quando você quer um projeto majoritário, você tem que escutar, você tem que ceder um pouco a algumas situações. A minha participação vai depender muito dessa unidade do nosso partido, até porque o nosso partido é bem maior, é um partido que pode dar uma estrutura ao pré-candidato Sérgio Moro inigualável no Brasil, mas isso depende da posição do meu presidente Luciano Bivar, a executiva nacional que faz parte do Antônio de Rueda, e eu estarei à disposição de um projeto de grupo, não de um projeto de uma pessoa. Aquilo que eu fiz para Bolsonaro, eu não farei mais, eu farei em nome de um grupo, em nome de um projeto maior. Aí eu posso colocar toda a expertise que eu tive de coordenar uma campanha em todo o Nordeste a favor de Sérgio Moro. E se Moro não for para a União Brasil, mas lhe convidar para o Podemos, ele já fez isso e você pode ir? Moro sabe do meu pensamento, ele viu como ministro da Justiça, não tinha como não saber. Ele sabe da minha atuação dentro do Congresso Nacional, principalmente em relação às pautas contra a corrupção, mas eu dependo muito também de um alinhamento, de uma harmonia com a executiva do meu partido, o qual Luciano Bivar é a pessoa que representa a União Brasil. Tá. Bom, a gente conversou no nosso início da nossa conversa sobre a recepção que foi feita ali para o ex-ministro Sérgio Moro, lá no aeroporto, aqui no aeroporto, né, Castro Pinto, e você mencionou aí que houve ali alguma presença de algumas figuras apenas duas pessoas para isso. Vamos ver as imagens aqui, porque eu queria que você pudesse mergulhar, aprofundar esse assunto. Quem são essas pessoas? Olha só, vamos ouvir aqui. Aquela quantidade de pessoas ali, na realidade, estão seguindo o Moro, apertando a mão dele, elogiando ele, e tem a voz só de duas meninas, né? E uma senhora, enfim. Mas todo mundo ali estava cumprimentando o Moro. Esse vídeo aí é o que foi divulgado por Flávio Bolsonaro e alguns parlamentares aqui da Paraíba, só que eles colocam uma narrativa que não é verdadeira. O vídeo verdadeiro encontra-se na minha rede social e você vê as pessoas abraçando, beijando ele, não só aí como no restaurante que a gente foi jantar, nos eventos, aqui na entrada da TV, da rádio, todos cumprimentando o Moro. Não houve um minuto de hostilidade. O que teve foi duas pessoas aí gritando, muito diferente de Bolsonaro, que andava na rua e jogava um ovo nele, teve até um incidente da facada, o Moro nem um minuto foi hostilizado. A Paraíba não tem esse perfil. Quem faz isso ou é militante do PT ou é essa turma daí que vive, são súditos, né, desse presidente hoje, que está no poder. Mas nenhum minuto houve nenhum tipo de hostilização a Sérgio Moro. Você gostou do discurso dele nas entrevistas ou aqui na Paraíba para os empresários? Você acha que ele pegou leve, pegou pesado? Você faria alguma correção no discurso dele? Você deu alguma dica a Moro aqui na Paraíba? Olha, eu falei para ele exatamente, como nordestino que sou, como paraibano, conheço a minha gente, disse exatamente, nós temos um costume aqui, que ele é um cara mais na dele, mais calado, mas nós temos o costume de abraçar as pessoas, de tirar foto com as pessoas, não se choque com isso, porque é a prática do nordestino. O nordestino vai de abraço, beijo, já pedir para você jantar na casa dele. Então ele compreendeu isso e se saiu muito bem. No aniversário lá colocou um óculos. A gente vai falar sobre o seu aniversário daqui a pouco. Foi uma coisa impressionante, assim, todo mundo gostou dele. E o comentário que eu tive foi, rapaz, a gente não sabia que ele era assim. E ele é uma pessoa extremamente amável, um camarada de palavra mansa, mas extremamente inteligente, né? Pela própria posição de trabalho que ele desempenhou à frente da Lava Jato, é uma pessoa extremamente preparada. Os jornalistas, que são exatamente os maiores avaliadores disso, né? Não vou citar nomes aqui, mas disseram, alguns disseram, é um laboratório de ideias, é um cara que tem conhecimento, agora com humildade de dizer que o que ele não souber, ele vai procurar aprender. Agora, é uma pessoa que me surpreendeu nele, foi a coragem dele. Eu não sabia que Moro era um cara destemido daquele jeito, porque às vezes o aspecto de uma pessoa mais tranquila, de uma voz mais suave, não sou isso, né? Se intimida com qualquer coisa. Exatamente, ele não se intimidou, é como eu. Eu já sou um pouco mais enérgico na minha fala, piso mais forte no chão, mas também não me intimido com ninguém, até porque o que essa família do Bolsonaro tem feito para destruir a minha reputação em todo o Brasil não é brincadeira. Eu realmente honro a Paraíba e o nome de paraibano que eu tenho. Bom, eu quero lhe fazer uma pergunta também do ponto de vista comparativo. Em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro dizia claramente que não entendia nada de economia
E por isso, como estratégia, ele antecipou a indicação de alguns nomes que poderiam fazer parte da sua equipe, tanto que passamos a conhecer, o Brasil passou a conhecer o nome de Paulo Guedes muito antes dele ser ministro da Economia. Toda vez que se falava sobre o tema, Bolsonaro dizia: Paulo Guedes vai resolver, Paulo Guedes sabe, Paulo Guedes é que vai falar sobre isso. Você acha que para Moro já há necessidade disso, quando se exige dele conhecimento em diversas áreas, como ele mesmo disse, como o juiz não tratava? Você acha que Moro deveria antecipar alguns nomes de sua equipe? Olha, Sérgio Moro é um notável. Ele é um juiz, ele é professor, é uma pessoa que fala 2 idiomas, é uma pessoa extremamente capacitada. Você está dizendo que não dá para comparar com o Bolsonaro? Não dá. Primeiro que o público de Moro é um povo conservador, é um povo também liberal, mas extremamente pensante. Eu costumo dizer que é a direita pensante, né? É uma direita crítica. Os eleitores de Moro criticam, pedem inclusive na rede social que ele faça isso, aquilo, então estão ativos, agora são mais calados. O eleitorado de Bolsonaro não a maioria, porque as pessoas não entendem muito bem. Existe o bolsonarista, que na realidade não é literalmente eleitor de Bolsonaro. É aquele eleitor que captou aquela mensagem de mudança, de combate à corrupção. Admira algumas coisas, mas não é sério. Já começam a deixar, para você ter ideia. A gente fez uma reunião com 70 empresários, todos tinham votado em Bolsonaro. Saíram de lá encantados com ele, né? Já existem empresários em todo o país entrando em contato, inclusive foi uma surpresa para mim, porque muitos de outros estados vizinhos entrando em contato comigo. Eu acho que Moro vai crescer. Agora, comparar o preparo. Primeiro que Bolsonaro era o que nós tínhamos. Bolsonaro foi o meio, mas ele não é o fim da mudança do Brasil. Moro, ele tem uma estatura moral e Bolsonaro perdeu a sua base moral. Ele perdeu totalmente aquilo que ele dizia. Um homem público, você nunca olha para o que o homem público diz, você olha as práticas dele. E Bolsonaro, que dizia que ia ser contra o Centrão, por exemplo, não estou atacando o Centrão. Hoje ele diz: eu fiz parte do Centrão. Hoje acabei de postar outro vídeo, onde ele fala em não fechar as fronteiras do Brasil. Está aí na minha rede social, vai lá agora. Você vai ver exatamente a coerência. Já quando era deputado, dizia que tinha que fechar as fronteiras. Bolsonaro é como um biruta, ele muda o discurso dele de acordo com a conveniência. Então, não dá para acompanhar. Hoje, uma pessoa que lê, mas não lê rede social, não lê tendências de opiniões forjadas, ela não tem como defender Bolsonaro em termos de discurso. Bolsonaro colocou um petista na PGR, ele foi induzido a colocar um ministro que foi indicação direta de quem ele mais combatia. Ele não tem um controle do Congresso Nacional. E vou dizer mais aqui a você que está me ouvindo, eu estou falando aqui a verdade. O Congresso Nacional, pela primeira vez, tem um presidente que é base dele, porque o Congresso não é base do presidente Jair Bolsonaro. Então ele não tem controle daquilo ali. Realmente, ele deixou toda a articulação, todo o planejamento da economia do Brasil na mão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes que disse que no segundo ano o botijão de gás seria metade do preço. O combustível hoje já foi anunciado que vai aumentar de novo. É de uma inabilidade, é de um desastre administrativo impressionante. Essa relação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, lá no Congresso, para o Sérgio Moro, ele declarou isso, disse no livro, disse aqui nas entrevistas, dão sinais de que possivelmente ele estará, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, cometendo os mesmos crimes que foram identificados no Mensalão, na relação ali com o Congresso, no Petrolão, na relação também com os políticos e esse orçamento secreto, eu não tenho dúvida que será a próxima Lava Jato no Brasil. Eu ia lhe perguntar, você já eu não tenho dúvida disso, porque é uma coisa tão absurda. Você tira possivelmente, acha que já está acontecendo? Não tenho dúvida. O orçamento secreto, como não tem controle, não tem rastreio dessas emendas, você que não sabe, um deputado que recebe suas emendas impositivas de bancada, ela tem um registro. As emendas que são destinadas de forma secreta, apenas é colocado em tal cidade. Você não sabe quem mandou. E um deputado que tem as suas emendas rastreadas, que é algo natural, você sabe quem veio, tem rúbrica, tem dizendo de onde vem. Então isso favorece muito, às vezes, o Caixa 2. Porque o Brasil, não se iluda, ainda é o país da corrupção. Não tem para onde correr. Eu sou congressista e eu tenho procurado, não sou melhor do que ninguém, não sou o paladino da moral, não fico dizendo bravatas, mas hoje o Brasil, ele se perdeu dentro daquela possibilidade de ter uma força política conservadora no país. Bolsonaro perdeu o controle do Congresso, ele não manda no Congresso. Ele perdeu totalmente, os 3 poderes têm que ser independentes e harmônicos, mas o Congresso Nacional hoje sufocou totalmente por inabilidade dele. E outra, ele vive dizendo que vou governar como? Bolsonaro tinha já uma base inicial de mais de 150 deputados. Esses deputados, a exemplo da bancada da bala. A bancada da bala, a bancada da segurança pública, que é a maior do Congresso, depois da ruralista, ela é a mais desprestigiada de todo o Brasil. Nunca teve tanto desprestígio. Então, Bolsonaro brigou com os dele, teve que cair na mão daqueles que não têm misericórdia de nenhum governo. Porque ninguém compra
essa força política dentro do Congresso. Eles simplesmente são alugados. E no momento oportuno, eu não tenho dúvida, a nota que eu estou dizendo vai virar documento. Daqui para junho, muito dessa base do presidente passa a deixá-lo. Será o presidente mais traído da história. Bom, no meio do seu roteiro todo com o Moro aqui na Paraíba, de entrevistas, de reuniões, de discussões, teve também ali um momento de descontração e de diversão, que foi na festa de comemoração do seu aniversário. Quero falar sobre isso porque teve algumas presenças ilustres lá no seu aniversário. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando daqui a pouquinho com o deputado federal Julian Lemos. É um minutinho só.